Beleza? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. O tema da nossa aula de hoje, máquinas simples, em específico alavancas. Componente curricular de ciências, sou o professor Edivaldo e vamos então iniciar essa nossa aula. Nosso começo aqui, introdução, vamos ver as habilidades, né? Retomada, aprofundamento, sequência de atividades e depois a gente conclui. Bom galera, vamos lá, pode passar. A habilidade é F07 CI01A, discutir a aplicação de máquinas simples, martelo, tesoura, uma alavanca, rodana, plano inclinado, entre outras. E o objetivo é discutir e compreender aplicações de máquinas simples, certo? Vamos lá? Pode passar. Nós já vimos então o histórico de máquinas simples, vimos também as máquinas simples em geral, numa visão ampla, e agora vamos focar um pouco mais nas alavancas. Também já vimos sobre o plano inclinado e alavanca. Pode ir. Bom, sobre a alavanca, nós temos um dos cientistas que comenta sobre esse assunto, que é o Arquimedes. Ele diz o seguinte: me dê uma alavanca e eu moveria o mundo. Um exemplo disso seria essa alavanca que nós podemos ver. Alguém consegue contextualizar esse desenho com alguma coisa, algum objeto que a gente tem no dia a dia da nossa casa? Fala, João. A maçaneta, né? Muito bem, parece uma maçaneta. Se você olhar de uma vista superior também, lembra uma porta. Por quê? Nós temos um ponto de rotação, temos a haste em si, ou então pode ser uma lâmina, né? Que representa o movimento de alavanca, e a força aplicada. Então, por que nós temos uma força aplicada mais distante? Né? Porque quanto mais distante for a força aplicada do ponto de rotação, nós temos menos força a ser aplicada necessária. Tá bom? Pode passar mais um. Aqui na contextualização, nós temos um exemplo de uma gangorra que está no ponto de equilíbrio. Se você observar bem, há uma divisão, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, partindo do ponto de apoio, que demonstra a distância que esses quilogramas aqui estão. Por exemplo, colocando então 20 quilogramas do lado direito, uma distância dobrada, né? Aqui nós temos duas unidades de distância em relação aos 20 quilogramas, aqui nós temos 4 unidades de distância, então nós temos o dobro da distância para 10 quilogramas. Por isso, essa haste fica em equilíbrio, uma situação de equilíbrio de gangorra, alavancas aí. Pode passar? Nesse caso, nas mesmas condições assim, de peso, só que mudando a posição apenas dos 10 kg, a gente consegue observar que com 10 kg você consegue levantar os 20 kg que manteve a distância. Mas aumentando a distância do ponto de apoio em relação ao ponto de apoio, nós temos condições de levantar. Tá certo? Então, essa é uma demonstração de como que a carga ela aplicada numa alavanca ela é distribuída devido à distância desse ponto de referência, ou ponto de equilíbrio. São princípios da física aí, pode passar. Alguns exemplos de alavanca, nós temos aqui algumas ferramentas do dia a dia, né? Pegador de macarrão, tesoura, pode ir clicando. Também temos aqui a carriola, a pinça, tesoura, entre outros, né? E alguém poderia me escrever mais algum exemplo? Então, eu trouxe um exemplo aqui para nós discutirmos, que é esse tear mecânico aqui. Nesse tear mecânico, por exemplo, nós temos uma alavanca que representa o pedal, uma segunda alavanca que vai transmitir o movimento do pedal para o movimento da polia, tá certo? Que é uma máquina simples utilizada, por exemplo, no tear, né? Nossas mães, né? Nossas avós utilizavam muito, e aqui nós temos a condição de demonstrar essa situação, tá certo? São movimentos simples, movimentos lineares são transformados em movimentos de rotação, tá? A aplicação de uma força específica também, conseguindo girar a roda em uma determinada velocidade. Pode passar? Vamos para as atividades então, vamos ver se vocês entenderam essa aula. Pode ir para a primeira pergunta. Então, onde mais utilizamos as alavancas no nosso dia a dia? Então, vocês podem pensar em alguma situação, ou inclusive, no dia a dia, vocês podem trazer ideias, né, que vocês viram também na televisão, em outros lugares, ou até em filmes, né? Quem aqui gosta, por exemplo, de filme medieval?
Então, e nos medieval a gente tem vários exemplos de aplicação também, que naquele período, naqueles dias, eles utilizavam várias máquinas, por exemplo, de guerra bélicas, né, que aplicavam o conceito de alavanca. Então, por exemplo, aqui, pode passar, trampolim, armas de fogo, revólver mesmo, né, por exemplo, né, armas antigas como a catapulta, o arco e flecha também, que representa esse princípio da alavanca. Pode passar a próxima pergunta. Como seriam nossos dias sem essas máquinas? Vocês acham que seria mais fácil os nossos dias, mais difíceis? Porque são máquinas do cotidiano, né? São ferramentas do cotidiano. Pensa você, como seria você abrir uma porta sem ela ter amassamento, sem ela ter as condições que elas têm hoje, por exemplo, né? Para serem abertas. Ou até mesmo o construtor, na hora de fazer sua construção, sem ter a carriola, tendo que fazer isso no braço, na mão. Pode passar? Pode ir? Então, descreva uma situação de aplicação importante onde a alavanca fez a diferença no seu dia a dia. Vai ser uma resposta pessoal, vou deixar vocês fazerem no caderno de vocês. E última pergunta, pode passar. Com suas próprias palavras, diga porque quanto maior a distância do ponto de resistência, menor será a força aplicada. É o que vocês viram no exemplo que eu dei aqui. Pode passar? Pode ir? E hoje então nós vimos e discutimos e buscamos compreender a aplicação dessas máquinas simples, a importância no nosso cotidiano e como elas funcionam, e vimos também a diferença dos tipos mais importantes de alavancas aplicadas no nosso dia a dia. Tá certo, galera? Fique com Deus, um abraço e até a próxima então.